Pessoal, tema polêmico: titulação pelos estados sobre terra devoluta da União. Ah, doutor Antônio, nunca vi isso acontecer. Vivemos no mesmo país? Certeza? Porque nós temos inúmeros casos que eu posso te relatar, tá? Um dos casos mais famosos envolve o que a gente chama de faixa de fronteira. Ao longo dos anos, conforme a Constituição brasileira foi sendo alterada, ou conforme nós mudamos de Constituição, existiram conceitos diferentes de faixa de fronteira, faixa de segurança nacional e das áreas em que a União tinha competência para arrecadar terras devolutas, para atender aos interesses da segurança e do desenvolvimento nacional e da defesa das nossas fronteiras terrestres. Então, hoje, nós temos um programa de ratificação de área em faixa de fronteira, para permitir aquelas pessoas que receberam títulos de domínio dos estados sobre terras devolutas federais, onde só o INCRA poderia expedir um título, promover a convalidação desse título seguindo um rito específico. Faz pouco tempo nós fizemos uma live a esse respeito e, inclusive, foi prorrogado o prazo, tá, para ratificação de área em faixa de fronteira. Recentemente, esse prazo passou a se estender até o ano de 2030. Vamos ver se o pessoal acorda e toma jeito e resolve começar a regularizar. Só que isso é um problema pequeno. Nesses casos é possível regularizar. Como assim, Antônio? Não é possível regularizar em todos os casos? Não, tá? Não é possível regularizar em todos os casos. Por exemplo, as áreas que estão abrangidas pelo Decreto 1164 de 1971, que são áreas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional, nas margens de rodovias federais. Como exemplo, eu vou citar a BR-153. Se você for levar em consideração, essas áreas praticamente compreendem todo o território que hoje pertence ao estado do Tocantins. Municípios como Araguaína, Guaraí, Fortaleza do Tabocão, Nova Olinda, dentre outros, estão abrangidos por esta temática, tá? Vale notar que essa lei não teve um prazo de vigência curto, tá? Ela vigeu de 1971 a 1987. Então foi o ápice da arrecadação de terras devolutas pela União através do INCRA. Lembrando, o INCRA foi criado na década de 70. Antes era o IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e o INDA, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. Por inspiração do INDA, inclusive, é que nós tivemos o IDAGO, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Goiás. Foi responsável por expedir diversos títulos no território que hoje pertence ao Tocantins, antigamente era o norte goiano. Sabe qual problema a gente enfrentou? Com a Constituição de 1988, tá? Diversas áreas que pertenciam à União e que foram arrecadadas tiveram iniciado um processo lento para serem transferidos aos estados de Roraima, Amapá, Rondônia. No caso do Tocantins, por exemplo, isso não aconteceu, tá? E o Estado, arbitrariamente, começou a titular sobre terras devolutas federais. E em Roraima, isso aí também aconteceu. Existem diversos títulos expedidos pelo Iteraima sobre terras devolutas federais. Áreas que a União restituiu ao Estado, tá? Restitui por doação. Vou até deixar para vocês aqui embaixo o link de um artigo que eu escrevi a esse respeito. Mas que o Estado não se atentou ao detalhe que determinadas parcelas dessas áreas já haviam sido tituladas, ou áreas que o próprio Estado titulou antes mesmo de acontecer essa devolução. No Tocantins não houve essa devolução, tá? E o próprio IDAGO, durante a vigência desse decreto que eu falei, o próprio ITERTINS, mesmo depois da vigência do decreto,
mas sobre terras que ainda estavam no acervo da União, expediram diversos títulos de domínio. Essa devolução, essa restituição das terras arrecadadas pela União ao Estado não é automática. O Estado tem que requerer, a União tem que fazer um levantamento do acervo, ver o que não interessa para o setor de desenvolvimento, que é a reforma agrária, o que é que já não foi titulado, o que é que não está em processo de titulação e restituir somente o que está vago, que não está requerido para regularização fundiária, nem para alguma finalidade pública específica, beleza? Ótimo, ele não é automático. E o Estado também não pode expedir um título sobre uma área que está na competência da União. Quando expede, esse título e a matrícula que teve origem nele, ambos são nulos de pleno direito porque o órgão era incompetente. Muita gente recebeu o título de domínio dos estados e depois se surpreendeu quando esses títulos foram cancelados, tá? É um caso famoso, por exemplo, também do pessoal da Aprobico aqui no Tocantins. E esse cancelamento era mais tranquilo antigamente, tá? Ali nos anos de 2006, 2008 até 2014, era mais tranquilo. Cancelava o título, você tinha um prejuízo enorme, tá? Já tinha pago o Estado esse título. Muitas vezes os financiamentos que estavam garantidos na matrícula desse imóvel venciam à vista, você tinha dor de cabeça com o banco, mas mesmo assim era mais tranquilo. Eu vou te explicar por quê. Como assim, Antônio? Eu perdi minhas garantias, meus financiamentos venciam à vista, você está falando que é tranquilo? Era. Porque os cancelamentos que estão ocorrendo de 2022, 2023 para cá, não estão ofertando à parte a possibilidade de fazer a regularização fundiária. A regularização fundiária ela é inerente ao direito constitucional que esculpiu a garantia fundamental da propriedade da sua função social. Só que, automaticamente, quando é pedido o cancelamento, até mesmo antes, quando estão sendo feitos estudos para a União cancelar esses títulos, o superintendente da regional já requer que essa área seja destinada para a reforma agrária. E aí a situação fica complicada. Sabe por quê? Você tem que esperar cancelar o seu título primeiro para você fazer um GEL, fiscalizar e pedir para titular essa área pelo INCRA. Se ela já estiver requerida para a reforma agrária, você não vai conseguir promover a regularização dela. Isso afeta diretamente o seu direito de acesso à propriedade. Sim, só que também você teve diversos anos para buscar a regularização e não regularizou. Ah, mas eu não tinha consciência que esse título era nulo. Claro, pouca gente tem. Pouca gente conta com assessoria jurídica qualificada, pouca gente vai a fundo estudar o histórico do imóvel. Geralmente, só grandes empresas fazem isso, tá? Para ter absoluta certeza que não vão ter dor de cabeça no futuro. Tá, Antônio, e agora? Minha área teve o título cancelado, ela foi requerida para ser destinada a um projeto de assentamento. O que é que eu vou fazer? Você tem algumas alternativas. Primeiro é invocar seu direito à regularização fundiária. Vai ter que ser por ação judicial. É uma ação muito técnica, complicada de se conduzir, tá? E ela conduz a um resultado seguro quando você acerta a mão e preenche todos os requisitos. Outra possibilidade que existe seria você requerer que seja mantido na posse desse imóvel para que a União transfira a área ao Estado para promover a regularização fundiária. Em ambos os casos, você tem que descaracterizar o interesse de transformar essa área em um projeto de assentamento pelo não preenchimento dos requisitos, pela ocupação produtiva precedente pelo particular e pelo interesse em assegurar o direito de acesso à propriedade e manutenção da produtividade do imóvel. Parece simples, tá? Na teoria. Na prática,
este processo exige uma atuação conjunta de agrimensor, agrônomo, advogado, para atingir o objetivo final, ok? Mas isso ainda é só um dos aspectos. Existem casos muito específicos, como por exemplo, da Brazilian Highway Company, a Bravíaco, que são um conjunto de terrenos, terreno Ocói, Pequiri e Catanduvas, que existem no estado do Paraná, que foram objeto da apelação civil 9621-1 do Paraná e que foram reconhecidos como de dominialidade da União Federal e que, pasme, possuem um rito específico de regularização que foi criado exclusivamente para o caso do estado do Paraná, tá? Antônio, como é que eu tenho certeza disso? Depende. Se está em faixa de fronteira, é fazendo um estudo com o agrimensor para ver a extensão dessa faixa de fronteira na época em que o título foi expedido. Se você está no interior dos estados, seria fazendo uma consulta no acervo fundiário do INCRA e dos órgãos fundiários estaduais. Se você identifica o problema antes que o Poder Público Federal tome a iniciativa de promover o cancelamento, é tranquilo, tá? Você não vai ter uma dor de cabeça tão grande. Você vai renunciar ao registro e aí vai apresentar um pedido de regularização fundiária. Geralmente, quem pede primeiro leva o resultado. Você identificou o erro, requereu a regularização fundiária. Não, o INCRA tem interesse na área para reforma agrária. Sim, tem. Só que eu pedi a área primeiro para regularização fundiária. Como eu pedi primeiro, o meu interesse ele é precedente e deve ser analisado primeiro. É o preço da cautela. Lembra, é sempre melhor prevenir do que remediar. O contrário também acontece, tá? Eu já vi a União fazer projeto de assentamento em terra devoluta estadual sem que o Estado doasse a área. Nesse caso, toda a arquitetura do setor de desenvolvimento para montar esse projeto de assentamento é nulo de pleno direito. Não vale nada. E o cancelamento pode ocorrer a qualquer tempo, promovido pelo Estado. A diferença é que o Estado, na maioria das vezes, vai fazer acordo com a União. E a União não faz acordo com o Estado, tá? É um problema real, tem que ser resolvido, gera uma enorme insegurança e conflito no campo. Eu não sei como, mas na maioria das vezes os movimentos sociais de luta pela terra sabem de todos os processos de cancelamento e quando o cancelamento ocorre, eles estão a postos para invadir e começar a lotear a área, pressionando o órgão fundiário federal, que é o INCRA, para dar vazão a um processo de assentamento no qual os invasores vão ser beneficiados, o que é errado, tá? Se fosse fazer um projeto de assentamento, a preferência é por quem o INCRA vai convocar por edital, receber a inscrição e selecionar. Não é porque a pessoa entrou lá dentro que ela tem perfil para reforma agrária que ela vai conseguir transformar aquela área em um imóvel produtivo. Esse tipo de pressão social não pode ser aceita pelo órgão fundiário. E aí, pessoal, já tinha ciência dessa problemática? Já viu algum caso assim? Está tendo alguma dor de cabeça com esse tipo de problema? Deixa aqui nos comentários de qual estado você é, onde é que essa área está localizada, qual o tamanho dela, para a gente debater uma solução para o seu problema. E se quiser, entre em contato com a gente na Ribeiro Costa Advocacia, porque eu vou te ajudar a documentar a sua terra. Fechou? Um abraço!